Em nome do nosso irmão Aldo e da Santa Avó Rosa, eu quero dar boas-vindas aos nossos visitantes e dizer-lhes que sentimos bastante honrados com a sua decisão de hoje estar junto conosco nesta reunião. Esperamos que encontre o forte motivo para a sua mudança de história e também para a solução dos seus problemas. Hoje haverá Santa Comunhão na sede da nossa igreja, com início às 18 horas. E o nosso irmão Aldo convidou os irmãos que puderem participar. Festa do Natal e o fim de ano. A festa do Natal e a festa do final de ano serão realizadas em nossa sede e em todas as nossas congregações nos dias 24 e 31 deste mês. Eu, irmão Aldo, peço a todos os nossos irmãos que se organizem para comparecer a essas duas festas importantes da nossa igreja, realizadas para unir ainda mais o nosso povo no mesmo amor e na mesma fé. E os irmãos nessa congregação não esquecem, vai ser realizada a festa do dia 24 para o dia 25, dando início às 19 horas possivelmente, até às 0 hora. E a reunião de domingo deixará de ser realizada às 12 horas, domingo dia 25 de dezembro, para ser realizada às 19 horas. Mensagem do irmão Aldo para o Natal de Jesus. Natal de paz, Natal de amor, é o Natal de Jesus nosso Senhor. O Natal de Jesus nosso Senhor e o grande ministério da bendita Mãe Maria Santíssima são a manifestação do poder de Deus o Pai para redimir os bons de coração de todo o pecado e da maldade do mundo. Os fatos relativos ao nascimento do menino Deus são impressionantes pela singela beleza e pelo sentido da mensagem de paz e de amor a todos os homens de boa vontade. A cena do Natal é comovente pela simplicidade e amor que despertou e desperta nos corações até os dias presentes, avivando a fé e a confiança no poder de Deus nos corações dos sinceros e humildes. São Lucas, em seu evangelho, narra a cena dos anjos e dos pastores. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e aguardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temas, eis que aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será dado para todo o povo. É que hoje nos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando e cantando: glória a Deus nas mais alturas e paz na terra entre os homens, a quem eles querem bem. E os anjos ausentaram-se deles para os céus. Disseram os pastores uns aos outros: vamos até Belém, vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu. Foram apressadamente, acharam a Virgem Maria e São José, e a criança deitada na manjedoura, conforme o anjo lhes dissera. Desta maneira, Deus o Pai providenciou para que houvessem testemunhas do nascimento de Jesus, o seu Filho amado. A manifestação dos anjos e Jesus menino na manjedoura, com sua mãe Maria Santíssima e São José, é um cenário de rara e comovente beleza, da qual resplandece
um ambiente repleto de paz e fulgue toda a bondade e humildade da pessoa de Maria Santíssima, de São José e dos pastores de Belém. É manifestação que inspira o amor, o desejo de servir a Deus, com a simplicidade e a humildade que todo filho de Deus deve viver. A vida terrena de Jesus e de sua Santa Mãe Maria Santíssima foram dedicadas ao bem e à justiça. Ambos sempre serviram a Deus, com amor, dedicação, humildade, e nos legaram exemplo de vida e da maneira como servir a Deus, o Pai, ao seu reino com todo o coração. O ministério terreno de Jesus, nosso Senhor e Salvador, manifestou a glória de Deus, o Pai, a sua bondade, o seu amor pela criatura humana. Onde havia uma criatura contrita, de bom coração, Jesus não media sacrifício para ir alcançá-la. Ele foi o bom pastor, que procurava as ovelhas perdidas, para trazê-las para o rebanho do seu Pai. O amor de Jesus pela criatura humana foi tão grande, que ele deu sua própria vida para salvar e dar vida a todos os que se entregassem a ele de coração. No tempo presente, Jesus continua sendo bom pastor, que com a Santa Avó Rosa, o consolador de sua santa promessa, arrebanha aqueles que procuram em tudo obedecer a doutrina e a disciplina que ele nos legou, por meio desta santa poderosa. Assim também viveu Maria Santíssima, que se dedicou a Jesus e a todos os que buscavam o Divino Mestre. Ela os amparava, incentivava a crer e confiar no seu Filho. Durante toda a sua vida, Maria Santíssima foi dedicada ao povo de Deus e à obra do Pai na terra. Eu, irmão Aldo, peço a todos os nossos irmãos que neste Natal e na festa do final de ano estejam unidos, porém, não apenas nessa data festiva e alegre, mas em todos os dias de suas vidas, estejam unidos uns aos outros. Digo aos irmãos e irmãs que ainda não alcancei este objetivo com todos igualmente, porque alguns não entenderam, não aprenderam ainda a ser humilde e amar o seu irmão como é preciso e como é do agrado do nosso Deus e Pai. Quando a Santa Avó Rosa estava em nosso meio, ela fazia questão que todos unissem sem distinção nesta época do ano. Prezados irmãos e irmãs, se esforcem para acatar este meu conselho. Vivam em paz e em união, pois somente assim alcançarão os céus e a felicidade eterna para suas almas. Meditem nisso, procurem atender isso e atender a mim, irmão Aldo, a fim de que a nossa igreja seja forte e vencedora, pois só o amor e a união de todos é que nos dará a vitória de cada dia até o final da nossa jornada na terra. Na verdade, meus irmãos, o nosso irmão Aldo é repleto de razão e nós, do outro lado, agora repleto de boa vontade. E ele quem assinou esse boletim, Aldo Bertoni. Veja bem, certa vez Jesus, interrogado pelos seus discípulos, qual é o primeiro de todos os mandamentos, mestre? Ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o seu entendimento, de toda a tua força, de toda a sua sabedoria. E ele prosseguiu dizendo, e o segundo semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Como eu disse ontem, pelo que nós enxergamos no mundo, não tem condições de entender
como nós vamos começar a amar o próximo. Por que que nós vamos ter que amar o próximo? Qual seria o motivo, o forte motivo para nos levar a ter amor pelo próximo, sendo que o mundo há muitos 1000 anos prega tudo diferente. Porém, graças a Deus, através dessa obra, foi revelado para nós que o amor de Deus é sem dimensão. Jesus, portanto, desde o seu nascimento, ele foi desprezado. Ele trocou entre brincar e fugir, porque os homens queriam tirar-lhe a vida, já perseguido de morte desde recém-nascido. Vamos ver se tem motivo de amar o próximo ou não. E o que é mais interessante, meus irmãos, é que ele não desistiu. Durante mais 30 anos, trabalhando, conhecendo profundamente as carências, as necessidades, as falhas, as fraquezas, e sobretudo penetrando no recôndito da alma humana, conhecendo profundamente as suas carências, as suas necessidades, as suas fraquezas e sobretudo os seus altos valores e as suas belezas. Ele fez de tudo, em ambos os sentidos, para provar que o amor ao próximo precisa estar na flor da pele. Queria que todos se unissem, se entendessem, se perdoassem, se ajudassem mutuamente, cooperassem um com os outros, entendessem que a mesma espécie precisa ser conservador, ajudador, unidos e não predador. Essa que é a diferença. Não era para nós ser predador da mesma espécie, era para nós combater outros predadores de outra espécie que viessem contra nós. E no entanto nós terminamos sendo marionete das influências do mundo, que coloca o ser humano contra o próprio ser humano. Tudo para trazer aborrecimento a Deus. E para que todo o trabalho que Jesus fez não tivesse valor nenhum. Mas graças a Deus, com a obra dessa igreja, com a luta da Santa Vó Rosa, e com o seu sacrifício, e com os gloriosos sinais que ela vem fazendo em nossa alma, está provado que nós, o ser humano, ele tem sim um diferencial muito grande, um valor muito grande, um preço incalculável, assim como também uma beleza e sobretudo, junto com esses dois valores, ele tem um potencial incalculável a dimensão. Por isso que eu disse ontem que o ser humano é o maior estranho de si mesmo, porque enquanto ele se encanta com o mundo que vive, ele esquece do mundo que é. E a doutrina vem nos mostrando, voltando lentamente, para que nós voltasse a nossa atenção para nós, para que nós conhecessem a nós, para que nós tivéssemos um caso de amor vivo conosco mesmo, para cumprir o que disse Jesus, amar o próximo como a ti mesmo. Porque não tem graça, meus amados, nós querer amar o próximo sem amar a nós mesmos. Não adianta ser generoso com as pessoas, com o mundo, com todos os tipos de sofredores, com todos os tipos de mazelas, de querer limpar as lágrimas das pessoas, ou ajudar, ou oferecer apoio, sendo um carrasco de si mesmo. Não é verdade? Temos que cuidar primeiramente de nós. Se nós não nos amar, quem vai nos amar? Ou seja, se nós não amar nós mesmos, nós estaremos mentindo, dizendo que estamos amando alguém. Não é verdade? E então veja que, nessas horas nós viramos o pensamento no avesso, porque o que o mundo ensina é algo muito diferente, é muito distante da verdade.
E o que a Santa Avó Rosa ensina é os mesmos ensinamentos de Jesus, que de tão amplo e uma dimensão incalculável, que sai fora da bolha do imaginário humano. De tão importante, quanto mais pensamos, quanto mais entendemos, mais queremos entender, e mais queremos compreender, e mais queremos pensar, para aprofundar cada vez mais nessa estrada de encantos e de belezas que trazem grandes e gloriosos benefícios às almas de boa vontade, como está escrito aqui no boletim. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade, a quem eles querem o bem. Amados irmãos, como eu disse ontem, nós precisamos saber, não apenas dizer você é valoroso, você é belo, você é feio, você é alto, você é baixo, você é isso, você é aquilo, você é poderoso e tal, você é inteligente, você é sábio. Não é apenas isso. Isso aí já ficou normal, já não traz mais benefício algum. Nós temos que enxergar um pouco mais além. Os irmãos muitas vezes não sabem que no universo tem muito menos mistério do que na pessoa mais simples e analfabeto que estiver aqui, ou que estiver no mundo, ou que estiver na aldeia, ou que estiver embaixo de uma ponte como um mendigo. Porque os irmãos sabem que a astrologia, eles conseguem prever as reações do tempo. Vai chover, vai fazer sol. E eles dão, os psiquiatras mais aprofundados e os psicólogos, todos eles juntos, não conseguiu prever a reação de qualquer ser humano, reações futuras de um ser humano. Daqui a pouco ele vai soltar uma gargalhada muito forte. Daqui a pouco ele vai chorar. Daqui a pouco ele vai sentir uma dor. Daqui a pouco ele vai sentir sede. Eles não conseguem fazer isso. É imprevisível o ser humano. Isso somos nós, meus irmãos. Por isso que Jesus veio sofrer. Por isso que Jesus veio dar a sua vida. Por isso que Jesus sofreu pelas mãos do ser humano, torturas e mais torturas, e continuou sempre perdoando. Por quê? Atrás dos conflitos, ele enxergava o encantado mundo de um alto valor e uma rara beleza. Por isso que ele perdoava. Por isso que ele continuava sempre amando, ensinou a linguagem do amor, doutrinou todos sobre o amor, viveu o amor, praticou o amor e amou até a última batida daquele coração. O que ele soube fazer foi amar, amar incondicionalmente. Hoje a Santa Avó Rosa nos transmite isso, o nosso primaz pedindo isso, a união, que a igreja unam cada vez mais, para que a igreja se entenda, mas ainda está difícil, nós ainda não enxergamos um forte motivo para mudar essa história. Então vamos um pouquinho mais além, meus irmãos. Os irmãos sabem que se fossem fazer um ser humano, se a ciência fosse desenvolver habilidade, ou seja, estudo, se aprofundarem para fazer um ser humano, juntando matéria-prima daqui ou dali e tal, e máquinas, só para fazer o cérebro eles chegaram num cálculo de mais de 4 trilhões de dólares, só o cérebro. É o cérebro que está aqui, que está aí na cabeça de todos, que está lá na cabeça do mendigo, que está no o homem mais diplomado, que está na cabeça do índio, daqueles que passam fome, daqueles que estão abandonados, desprezados, é o mesmo cérebro. Entendeu, meus irmãos? Só o cérebro. E as outras partes? Então eles desistiram, já porque sabendo que poderiam até chegar ao ponto de um investimento muito alto, fabricar o ser humano, porém eles iam ficar devendo a vida, que essa é do autor da existência, do nosso Pai Celestial. Ele é quem é o autor da vida. E Jesus e a Santa Avó Rosa e o nosso irmão Aldo, eles lutam por essa vida que está aqui, que está no seu peito,
é o que está governando essa massa molecular, este corpo que está conduzindo, muitas vezes, a pensar, a agir ou a armazenar coisas insignificantes, coisas sem valores e sem preços, que deveríamos ficar livre disso há muitos anos. Por quê? Nós já transformamos no corpo místico de Deus. Por isso ganhamos o nome de reinos e sacerdotes do nosso Pai. Então não seria para este corpo místico estar repleto de hematomas, de problemas, que nunca era para fazer parte do nosso vocabulário. Deveríamos também olhar no nosso irmão e enxergar beleza, valores, preciosidade e nobreza. Por que que nós não conseguimos ver isso? Porque Jesus disse: a beleza e a feiura, a paz e o conflito está no olho de quem a vê. Viu só? Está no olho de quem está enxergando, não lá. Tudo que ele vê lá está aqui, é reflexo do que está dentro de si. E então nós precisamos mudar essa história. Nós precisamos um meio para mudar essa história. E o que é mais interessante, que é o que mais nos dá prazer em falar, em transmitir, é porque vontade é o que mais tem nesses corações. Vontade de mudar essa história, de aproximar de pontos nobres e igualar, assim como Jesus disse: todo discípulo não é superior ao seu mestre, porém todo que for perfeito será como o seu mestre. E em outras vezes ele disse: sede vós santo, como é santo o vosso Pai que está nos céus. Por que que os irmãos deixaram seus lares e aqui se encontram? É porque tem essa vontade, tem esse sonho, tem esse projeto e tem desejo de desenvolvê-lo até o ponto de chegar a essa nobre posição. Pois então, é muito fácil, irmãos. Sabemos nós que temos a Santa Vó Rosa como guia. Sabemos nós que temos o nosso modo como ajudador. Sabemos nós que temos a corte celestial que tem sido confirmado isso em nossas vidas, em nossos lares, pelos benefícios alcançados. Pois então prova que nós temos um valor muito grande. Prova que eles nos amam, um amor incondicional, tem um amor incondicional por nós. E então agora nós vamos fazer a nossa parte. Como disse Jesus: fazei-vos da tua parte, que eu te ajudarei. Não podemos cruzar os braços, temos que fazer alguma coisa. E eu vou dar só uma pequena dica para os irmãos, que é um passo a passo, que rapidinho nós chegaremos a um ponto muito nobre, e a Santa Vó Rosa com certeza vai lhe dar grandes prêmios por esse esforço colocado em exercício. Nós estamos aproximando do Natal de Jesus, todos querem dar o maior presente para Jesus. Aquele presente que não se encontra em loja, que não se compra com dinheiro, que se compra com esforço, que se compra na loja da sua vida, do seu encantado mundo. Aonde está esse presente? Um espírito cheio de amor, um espírito repleto de misericórdia, de caridade, de compaixão, pronto para perdoar e entendendo os valores humanos, entendendo que todo ser humano, ele é superior a todas as suas falhas, a todos os seus erros, a todas as suas insignificâncias. Se nós entendermos isso, nós vamos enxergar nobreza no ser humano. É porque realmente está dentro de nós, está à flor da pele. Nós voltamos o nosso olhar para nós e enxergamos nós mesmos. E então vamos ver isso em todos os nossos irmãos. Estamos no mesmo barco, estamos no mesmo mundo, e somos juntos alvos da mesma força. Um dia é um que é atingido, outro dia é outro, outro dia é outro. Vamos então oferecer a nossa mão hoje, para amanhã ter alguém de pé, para nos ajudar também a se levantar. Eu não estou dizendo com isso que nós vamos viver aproximando do pecado, procurando o pecado. Porque ninguém peca por prazer, peca quando não vence mais a luta. E então, para sermos vencedores e não vencido, nós vamos então tomar uma medida. Os irmãos sabem que com o exercício se consegue tudo. A oração é o exercício da fé,
A participação das reuniões é o exercício da fé, e assim nós estamos caminhando. Mas nós podemos fazer esse exercício no nosso dia a dia, lá em casa, todo dia. Muitas vezes a gente esquece, enfrenta esse mundo conflitante, perigosíssimo, sem fazer um exercício da fé. Quem é o irmão ou irmã que de manhã cedo acorda, feliz, agradecendo a Santa Vó Rosa pela paz que dominou o seu lar, que lhe amparou, que lhe deu cobertura total durante a noite e o direito de ver toda a família feliz ali? Quem é que agradece em oração? São poucas pessoas. Esse é que é o problema. Todos, desde as crianças, deveriam saber disso e fazer esse exercício da fé. Agradecerem e automaticamente prometer que hoje eu não vou pecar. Só hoje. Não se preocupa com amanhã, viu, meus irmãos? Amanhã a Deus pertence. E essa determinação e essa maneira de ensinar, isso vem desde o santo profeta Moisés. Deus determinava que pegasse o maná só para hoje. Jesus também ensinou os seus discípulos a viver o hoje. Não se preocupeis com o dia de amanhã, basta cada dia o seu mal. E então vamos tomar isso como uma meta e vamos determinar isso. Hoje eu não vou pecar, hoje eu não vou desobedecer, hoje eu vou cuidar de mim, só hoje, Santa Vó, me ajuda só hoje. Pode ter certeza que ela envia um anjo para lhe ajudar, a sempre lembrar desse voto, dessa promessa que você fez. E chegando à tarde, revisa o que foi feito de errado, pede perdão, e amanhã cedo, outro voto. Irmãos, pode ter certeza que se nós ficar um dia sem pecar, nem no pensamento, porque a pessoa não vive pecando, cometendo falhas, muitas vezes visível, mas na parte invisível, é o ponto mais grave de cometer pecado. Por quê? Ninguém enxerga. As pessoas navegam com seu pensamento aonde ele quer, faz o que quer. Infelizmente tem pessoas que sofrem amargamente só com pensamento. Eles trazem o futuro, sofrem por antecipação, ele traz o futuro para a sua vida. Tem pessoas que choram no seu próprio velório, só no pensamento. Viu só a situação? E tudo que reina no mundo mental termina saindo no mundo material, comprometendo ou matando o mundo espiritual. Viu só? E então vamos exercitarem para não pecar nem sequer no pensamento. E assim nós vamos ganhando espaço todos os dias, ampliando a nossa força. Se viveu um dia sem pecado, nós vamos viver 10 dias. Se viveu 10 dias sem pecado, nós vamos viver 100 dias. Pegar isso como determinação e viver isso. Pode ter certeza que nós vamos sentir saudade dos irmãos, e qualquer ser humano que nós encontrar na rua, não importa a sua situação, a sua posição e o seu estado, nós vamos perceber valores. É uma vida, é gente. Jesus fez isso, meus irmãos. Ele deixava multidões e aproximava dos leprosos, digno apenas de desprezo, e ali ele confortava, consolava, curava e resgatava a dignidade dele, trazendo novamente para a sociedade. Aonde tem uma vida, tem o amor de Deus, tem o amor de Jesus, tem o amor da Santa Vó Rosa, tem o amor do nosso irmão Aldo. E agora nós vamos ampliar isso. Aonde tem uma vida, tem o nosso amor, o amor do povo de Deus, o amor do povo apostólico. Tem espaço para vingança, tem espaço para maldade, tem espaço para alguma ruindade, alguma implicância? Não. Lembram, meus irmãos, que o primeiro a ser perdoado com perdão é aquele que perdoa. O primeiro a ser beneficiado com perdão é aquele que perdoa, digo melhor. Aquele que perdoa, o primeiro a ser beneficiado. Perdoou, ele recebe um benefício.
Porque o perdão é dos fortes, dos sábios. A vingança é dos fracos, dos derrotados, dos vencidos, dos insignificantes. Nós estamos em qual posição? Na primeira. Fomos escolhidos para isso. E vamos viver isso, determinar isso e alcançar esta posição. Para alcançar o que diz Jesus: todo discípulo não é superior ao seu mestre, porém todo que for perfeito será como o seu mestre. E então vamos determinar isso para oferecer a ele o maior presente e um lugar de conforto, que é o trono que ele veio buscar. Ele não veio para viver em uma manjedoura, nascer em uma manjedoura e viver sendo espancado, sofrido, perseguido e trocado por marginal, vendido pelo preço de um escravo. Ele veio para ganhar o trono do coração humano. Naquela época, nem todos puderam dar, impediram, mas hoje a Igreja Apostólica, triunfante, está disposta a oferecer um lugar de conforto, uma morada divina para Jesus, que é o nosso coração. E ele então promete em nascer em todos os corações que chegar até o seu Natal, aquela hora em que ele nasceu, com toda a contrição, com toda a sinceridade, com toda a credibilidade, ele nascer em força, poder e glória dentro desta alma. Então vamos buscar esse preparo, ainda tem alguns dias, e dá tempo para chegarmos no Natal de Jesus, como ele espera, o grande presente, o valoroso presente, o belo presente de nascimento do nosso Salvador. Que a Santa Avó Rosa os abençoe bastante, irmãos. E o nosso irmão Aldo possa encontrar força e coragem nesses corações e determinações, para que todos possam, unidos, comemorar o Natal de Jesus. Quero informar os irmãos que nós temos 65 pessoas conectadas conosco. São eles de Campo Grande, MS, Mato Grosso do Sul, João Pessoas, Paraíba, Corumbá, MS, Pirapozinho, São Paulo, Chapecó, Santa Catarina, Itália, Castro, Paraná, Piraí do Sul, Paraná. Eu agradeço a esses internautas em nome da Santa Avó Rosa e do nosso irmão Aldo. Esperamos que nessa reunião de hoje possa ter encontrado motivos para a sua mudança de história e também soluções para os seus problemas. Que a Santa Avó Rosa os abençoe e lhe dê a merecida recompensa por dispensar alguns minutos junto conosco na realização deste trabalho. Quero agradecer também os irmãos desta congregação de Curitiba, dizer-lhes que senti bastante honrado em participar, ou seja, realizar estas reuniões final de semana pela primeira vez. Espero que a minha estada aqui possa deixar alguma lembrança nobre de valor nesses corações. Agradeço as ofertas dos irmãos, a reverência de todos os irmãos, agradeço o trabalho do coro e agradeço o trabalho dos obreiros, diáconos e diaconisas. Quero também dizer-lhes que há muitos tempos que eu não tinha encontrado a facilidade para fazer uma escala de obreiros como eu encontrei aqui. Meus parabéns, meus irmãos. Foi muito nobre, eu prestei atenção em todos os detalhes. E elas então, as diaconisas e os obreiros, acompanharam e responderam como realmente foi ensinado há muitos anos atrás. Meus parabéns. Meus parabéns também ao coro, aos músicos, aos regentes, à equipe de filmagem, que prestaram um trabalho atento, e que a Santa Avó Rosa os abençoe. Desejo a todos um Natal repleto de paz, de alegria, de harmonia, de verdadeira união, e um ano novo repleto de alegria e paz e contentamento em todos os corações. Amém. Vamos todos se colocar em pé, por gentileza, fazendo a nossa oração para terminar a nossa reunião de hoje. Santíssimo Deus, bondoso Pai, te agradecemos de todo o nosso coração por sentir o resplendor do seu trono de glória iluminando este lugar, aonde reúne o seu grande valor, a tua esperança, a tua propriedade, a tua riqueza, a alegria dos santos e anjos da tua glória. São esses corações de boa vontade que a cada dia vão se unindo ao teu poder celestial. A cada reunião que nós realizamos, vamos levando-os cada vez mais pertinho dos céus. Então que a tua graça faça
parte dessas vidas no dia a dia de todos, para que todos eles, com toda sabedoria, força e fé e atos de justiça, a cada dia vão aprendendo mais a te amar, a te adorar, te bendizer e te louvar e te glorificar, bem como amando também a Jesus, a Virgem Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa, e sendo fiéis seguidores e discípulos do nosso querido e estimado Santo Irmão Aldo. Que esta graça gloriosa e consoladora, forte e poderosa, a cada dia seja viva em todos esses corações de boa vontade. Ó Santa Vó Rosa, abençoa também os nossos visitantes e internautas que estão junto conosco durante esse período desta reunião. Dê a eles tudo o que merecerem e necessitarem, para que, cheio de alegria e contentamento, possa também sentir o sabor desta reunião e desta força gloriosa que agora está sobre nós. Rogamos que a Senhora abençoe também os visitantes que nos honraram fisicamente nesta reunião de hoje, que a Senhora conceda a eles tudo o que necessitarem, para que eles levam para o seu lar soluções para os seus problemas, benefício para a sua família, e com isso eles possam sentir a marca divina registrada nesses corações, entregando, pois, em tuas mãos, e sendo assim preparado para a grandeza e riqueza do reino celestial. Nesse momento eu rogo as suas bênçãos em favor dos nomes que se encontram nessa caixinha pedido de oração, que o teu poder esteja presente nessas vidas, buscando-os, dando a eles conforto e consolo, enxugando a lágrimas, mudando a história, para que eles possam entregar em tuas mãos e com isso arrependidos serem preparados para a grandeza do reino dos céus. Despeça a tua igreja na tua paz, rogando que a Senhora proporcione uma semana de alegria, de vitória, de sucesso, e aonde eles possam aonde estiverem, ser uma luz e ser um consolo, e assim todo mundo tomará conhecimento do que nós somos, porque nós aqui estamos também ensinando o que sabemos. Amados irmãos, receba as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça de Jesus e de todo o poder celestial estejam com todos, todos os dias, e recebam também as bênçãos, na unção do Espírito de Deus, as bênçãos da Santa Vó Rosa e do nosso querido e estimado Santo Irmão Aldo. Amém. Pai do Senhor para todos, e um Feliz Natal e próspero Ano Novo. Vamos com Deus.